De uniforme novo, jogadores novos, técnico novo, a seleção brasileira começa uma nova fase tendo Dorival Júnior como treinador e venceu a Inglaterra lá em Wembley. Tem jogo agora, Brasil e Espanha. Semifinais do Campeonato Gaúcho já em andamento. No Rio de Janeiro teremos o primeiro jogo entre Flamengo e Nova Iguaçu no fim da próxima semana. E a gente vai falar também de inteligência artificial escolhendo técnico de futebol. Participam conosco do programa de hoje, ele que é jornalista e escritor Marcos Eduardo Neves, e conosco também o jornalista integrante da equipe de esportes da EBC, Rodrigo Ricardo. Eu sou o Sérgio do Bocage, está começando o No Mundo da Bola. Satisfação recebê-los. Vamos começar pelo gauchão? Será que teremos um Grenal, Rodrigo? Boa tarde. Salve, Bocage, salve, Marcos, nosso convidado, salve a todos que nos assistem. Bem provável, né? Faz tempo que não tem um Grenal. O Inter, há 3 anos, não consegue chegar ao final do Campeonato Gaúcho. O Grêmio está buscando seu heptacampeonato e hoje vai enfrentar o Juventude. Primeiro jogo, um empate sem gols. Mas vem muito bem esse time do Eduardo Cudê. O Inter, nessa janela, contratou 10 reforços, mas seu principal jogador, Ener Valencia, é dúvida, está com dores no pé, não sabe se joga. Mas o Inter, jogando no Beira-Rio, com mais de 40 mil torcedores, certamente é favorito. E amanhã, na terça-feira, o Grêmio já venceu o primeiro jogo por 2-1, joga pelo empate. Isso. Então, provavelmente teremos um Grenal. E o Grenal do turno foi muito competitivo, um 3-2 para o Inter, sensacional. E certamente vamos ter mais um clássico sensacional nessa final do Gauchão. Eu comecei falando do Grenal porque Marcos Eduardo Neves, para quem não conhece, é autor de muitas biografias. Uma delas, não chega a ser uma biografia, é o livro recém-lançado, O Efeito Zico, a gente vai falar dele daqui a pouquinho, mas uma das biografias foi do Renato Gaúcho, o Anjo. Ou demônio. O demônio. Anjo ou demônio. Anjo Isso. ou demônio até para as duas torcidas, né, que devem fazer a grande final do Gauchão. Afinal, durante a infância, o Renato veio de uma família com 13 irmãos e apenas ele e o pai dele eram colorados. O resto era tudo Grêmio. E aí o Renato fez um teste no Beira-Rio, passou, ele morava em Bento Gonçalves, foi até Porto Alegre, passou no teste. E aí perguntaram para ele, cara, tu é bom de bola, tu tem onde ficar em Porto Alegre? Aí ele falou, não, eu moro lá em Bento, sou padeiro lá em Bento. Ele, então volta daqui a uns 6 meses, faz outro teste, porque tá cheia a concentração. Renato ficou chateadíssimo com o Beira-Rio, com o time do coração, e continuou no Esportivo, que é um clube de Bento Gonçalves. Foi a primeira vez que um time do interior chegou à final. O Esportivo foi vice-campeão para o Grêmio e o Grêmio contratou o Valdir Espinosa, que era o técnico do Esportivo. O Espinosa levou seu melhor jogador, que era o Renato, para o Grêmio, e daí começou uma história de muito amor, né? Ódio pelo Inter, amor pelo Grêmio, e hoje o Renato, digamos, é o Zico do Grêmio. E no caso o Renato não precisou nem fazer teste, né? Não fez teste, muito pelo contrário, ele fez os testes particulares, fazendo 2 gols no Hamburgo, na final do Mundial Interclubes, e ganhando tantos títulos, não só como jogador, também como treinador. Mas ele é mais anjo ou demônio? Depende para qual torcida, porque para a torcida do Flamengo ele é os dois. Ele foi o anjo da Copa União de 87, foi o demônio que perdeu a Libertadores em 2021 para o Palmeiras e que também fez o gol de barriga pelo Fla-Flu. Então, para o Atlético Mineiro, na Série Galo, ele foi um demônio. Para a torcida do Cruzeiro, ele ganhou a Supercopa, ele foi um anjo. Então, em todos os times que ele jogou, no Botafogo foi demônio, no Fluminense foi anjo. Então, todos os times que ele jogou, o Renato ou foi anjo ou foi demônio. Mas o mais importante é que o Renato sempre teve os holofotes em si e continua em evidência. Desde que foi jogador até hoje, como técnico, continua em evidência. Fiz a biografia dele jogador, mas ainda falta treinador e essa temos que esperar. Rodrigo, você que é um poeta, o Renato é anjo ou demônio? Depende da cor, depende dos olhos, depende dessa explicação, né? Depende do viés, né? Mas o demônio é um pouco de um anjo também, né? Um anjo caído, um anjo expulso. Exatamente. Falando em... Você citou agora há pouco o Atlético Mineiro. O que você achou dessa escolha do Gabriel Milito? Né? É uma aposta. É um treinador jovem, dinâmico, comunicativo, né? Ele se expressa muito bem nas coletivas, tem uma boa leitura do jogo, mas efetivamente não ganhou nada ainda, né? É uma carreira jovem, começou em 2015 como treinador, treinou o Argentino Júnior,
seu último trabalho, inclusive foi no Argentino Júnior, não venceu nada, vamos aguardar. Saiu de um treinador, né, que para muitos está ultrapassado, que era o Filipão, e tinha problemas de vestiário também, para um Gabriel Milito aí que é dinâmico, é jovem, quer mostrar serviço. E também se espera muita energia à beira do campo. Era isso que a diretoria atleticana estava procurando, mas não deixa de ser uma aposta. Só o tempo vai responder. O Atlético tem uma longa história aí com técnicos gringos. Já teve venezuelano, Dudamel, já teve o próprio Sampaoli, enfim. É mais um estrangeiro aí na terra do Galo. Para quem não soube como foi feita a escolha, o Atlético fez um estudo em que ele detalhou idade dos jogadores, reforços contratados e jogadores que foram negociados, todo o planejamento do futebol para 2024. A partir daí, eles chegaram a uma seleção com 500 treinadores. A lista foi reduzida para 20, dos 20 chegaram a 4, baseado em dados qualitativos e quantitativos de cada jogador. É o Centro de Informação do Galo. O Flamengo tinha isso, um centro de inteligência, foi quando contratou vários jogadores na época do Jorge Jesus, que acabou sendo desfeito. E o técnico foi escolhido de acordo com o estilo de jogo que o clube quer ver em campo. É o caminho? Será que vai dar certo? A questão da inteligência artificial vem aí, né, dando provas em várias áreas, várias searas aí do mundo, mas no futebol, o futebol é feito de homens, né, e até para comandar são homens. Só para completar, até as entrevistas dele foram avaliadas a forma como ele fala e se relaciona com a imprensa. Olha isso. Eu, particularmente, sem trocadilhos, eu milito com a escolha do Gabriel. Porém, eu não vejo problema nenhum em ele não ter títulos anteriores aqui, como a gente estava falando, porque se a gente pensar no Fluminense, atual campeão da América, o Fernando Diniz só veio a ter títulos também expressivos pelo Fluminense. Então, o importante é fazer bons trabalhos que os títulos, consequentemente, chegam. Basta lembrar do Tele Santana. Tele Santana fez a seleção de 82, que até hoje ficou para a história, voltou pelo clamor popular em 86, mas ele ficava ali numa seca de títulos. Porém, no início da década de 90, ele levou o São Paulo a ser bicampeão da Libertadores e bicampeão mundial com futebol refinadíssimo. Um outro nome que me vem à memória agora, o Abel Braga, perdeu a Copa do Brasil pelo Flamengo contra o Santo André. No 2004. ano seguinte, perdeu para o Fluminense contra o Jundiaí, né? Isso, o Jundiaí de São Paulo, e aí depois foi campeão do mundo com o Inter. Com ele ganhando do Barcelona, pois né? E com o gol do Gabiru. Então, assim, o importante não é necessariamente ganhar, é fazer um bom trabalho. As vitórias vão ser consequência e, consequentemente, os títulos que estão por advir. Então, eu milito com a escolha do Gabriel Milito. Vamos ver se vai dar certo, né? Vamos aguardar aí. Vamos falar de seleção brasileira? Sim. Gostou? Adorei. Me surpreendeu, porque era uma estreia, né? Tinha esse peso emocional. E a seleção inglesa tem muito mais tempo, né? O Southgate está há muito tempo à frente. Antes de assumir a seleção principal, já era a seleção de base. E esse feijão com arroz do Dorival é muito bem feito. Surpreendeu positivamente a seleção. E amanhã, agora a gente está na expectativa que repita uma atuação boa, até melhor do que a contra a Inglaterra. Mas esse primeiro cartão de visitas, o gol do Endrick também, que emociona. Foi emocionante ver o jovem fazendo um gol, e eu acho que é por aí que vai se conectar novamente a seleção com o seu torcedor. Então, o Dorival sofreu algumas críticas, né, por conta da convocação. Teve gente dizendo que ele não levou os melhores, mas que ele levou quem ele conhece, amigos, enfim, fez o grupo dele. Como chamava? Teve a família escolar, eu não sei se já chegamos a esse estágio de família Dorival, né, para um jogo só. Mas você gostou da convocação? Achou justa? Podia ter outro jogador por ali? Eu acho que o Dorival está em início de trabalho. É óbvio que ele tem alguns que são, digamos, no momento, os homens de confiança dele. Você vê até a própria colocar o Fabrício Bruno de titular, né? Eu acho merecidíssimo. O Flamengo só tomou um gol no ano. Então a gente está chegando em abril, o Flamengo só tomou um gol. Com time reserva. Um gol com time reserva. E o Fabrício não jogou. Então, assim, as escolhas me mostraram perfeitas. Dá uma moral até para a seleção brasileira nas eliminatórias, né? Que vem muito mal, está numa colocação que a gente nunca viu em tempos idos. Então, assim, ganhar da Inglaterra em Wembley com meninos
e ali com os jogadores que ele conhece, né? O passe do Andréas para a jogada do Vinícius Júnior, o gol do menino Endrick, enfim, a gente cada vez menos dependente do Neymar, né? Isso é bom para a seleção, que não precisa necessariamente contar com o seu mais habilidoso jogador, mas isso é bom também até para o Neymar, que fica mais solto aí para as coisas que ele gosta de fazer como celebridade e não como astro do futebol. O Neymar ali entra em que posição? Resta saber se o Neymar ainda é jogador de Isso que eu futebol, ia né? perguntar, ele Como ele Pois falou, é. parece ser mais... Não, jogador, ok, mas ele ainda é titular da seleção? Outro dia, até o Bruno Mendes, nosso companheiro aqui da rádio, falou, eu espero qualquer dia o Neymar ser convocado pro Big Brother do que pra seleção. Enfim. Por aí. A Fazenda. Casa dos Artistas. Um reality qualquer show coisa desse. aí. Vamos aguardar. Mas, enfim, claro que ele voltando na forma que é, jogando, o Neymar tem lugar em qualquer seleção. Mas é muito complicado para o Brasil, por qualquer clube, ver uma Neymar dependência de um jogo só. Fica mais fácil para o adversário marcar, uma previsibilidade de como joga um time. Então, ter esse rol de opções é bem melhor para qualquer time. Eu acho que o Dorival está nesse caminho. E o time também não fica na dependência de passar a bola por ele, né? Parece que fica mais solto, cria mais opções. Exatamente, o time não fica olhando onde está o Neymar, tentando tocar o tempo inteiro no Neymar, enfim, então assim, o time precisa ser formado para saber jogar sem ele. Ele vindo e vindo bem é um plus, só que acontece que ele está jogando num futebol de quinta categoria, então é a mesma coisa que a gente... Quando ele foi para a França, já foi esquisito, né? Já foi Já terrível, baixou já baixou o nível, nível. ele foi por dinheiro. Mas agora ele foi para um futebol ainda pior lá no mundo árabe, onde, digamos assim, é como se ele estivesse jogando contra garotos da quinta série escolar. Então eu vi, por exemplo, num dos últimos jogos da seleção, o Neymar dar uma furada numa bola que ele não dava normalmente quando está treinando com Barcelona, jogando Champions League. Então não sabemos como será o Neymar quando for reconvocado, em que patamar ele vai estar, porque é óbvio que nos treinamentos o grau de exigência é de acordo com quem você enfrenta no dia a dia. Com o adversário, também. exatamente. Uma coisa que me chamou a atenção, o gol do Endrick só aconteceu porque o Vinícius Júnior, na conclusão, cara a cara, perdeu. O Brasil perdeu outras chances também, uma bola bateu na trave e tal, mas... No fim do jogo, o Endrick podia ter feito mais um gol e perdeu também cara a cara. Aí a dúvida fica, o goleiro era espetacular ou os nossos dois atacantes foram meio displicentes? Não, mas o Endrick, esse segundo gol, que se ele faz, ele estaria de lá consagrado. Sim. Mas ele mesmo, né, fez uma autocrítica, disse que depois do gol ele ficou um pouco deslumbrado, né, perdeu o foco. Ele foi até displicente naquela conclusão, que eu acho que em outras ocasiões ele daria uma cavadinha e faria o gol com facilidade. Então, é jovem, né? O momento, você vê aquela explosão, como ele extravasou logo após o gol. Então, tá no crédito. Não pode perder em outras o ocasiões. Vinícius Júnior não. O Vinícius Júnior eu ainda acho que é um fundamento que, Bola bateu na que ele ainda lateral peca. do goleiro, né? Ele ainda peca um pouco nas conclusões, me parece, em alguns momentos. Principalmente naquela que ele vem na corrida, no embalo, e tem que definir, porque aí não dá muito tempo, às vezes, de ajeitar o corpo, como ele gosta de fazer, e dar aquela chapada na bola, e nesse momento, ou dar aquele biquinho. Nesse momento, Ele o não é goleiro... o Romário. O Romário é fora de série, né? Esse lance do Endrick também achava que o Romário daria uma cavadinha e faria o gol. Batia por cima, Ou né? driblaria o goleiro, enfim, né? Com mais facilidade. O Romário realmente dentro da pequena área era aquele gênio que batia. todo mundo sabe. Mas eu acho que o Brasil vai bem. Deve ter mudanças, até o Richarlison deve ganhar a chance amanhã. E acho que é um momento também mesmo sendo um amistoso sério, né, como uma seleção espanhola, de fazer algumas experiências, algumas mudanças, né, para tentar ver como vai ser esse encaixe. Então, você falou de amistoso sério. A última vez que Brasil e Espanha jogaram foi em 2013, mas na Espanha foi em 99. Então já são o quê? São 25 anos. 20, vai fazer 25 anos que o Brasil não enfrenta a Espanha lá. 9 jogos até hoje, 5 vitórias do Brasil, 2 da Espanha e 2 empates. É um adversário que finalmente a gente está tendo, né? Há 5 anos não jogávamos contra europeus. E há 5 anos sem jogar contra europeus, a não ser em Copa do Mundo, quando a gente foi eliminado pela Croácia, enfim. Mas Bélgica também na outra. Mas, assim, vale lembrar que em 99, quando a gente jogou com a Espanha, em 99 o melhor jogador do mundo foi o Rivaldo, sendo que o Ronaldo foi o melhor jogador do mundo em 96 e 97, ou seja, a gente tinha um grande time naquele ano. E em 2013... Guardiola era zagueiro. Guardiola ainda jogava no Barcelona.
E em 2013, o Brasil jogou com a Espanha na grande final da Copa das Confederações, metendo um 3-0, que foi uma das atuações mais espetaculares da seleção brasileira no Maracanã. Quem estava lá lembra, inclusive teve gol do Fred, teve golaço do Neymar, e a Espanha ali, que era a atual campeã do mundo, sentiu o poderio, né? Então, a gente fica na expectativa. Depois dessa bela vitória contra a Inglaterra desse início de trabalho, a gente está numa boa expectativa, mas ainda independe o resultado, porque os jogadores estão se conhecendo, e até por isso essa jogada do Vinícius Júnior com o Endrick, né, poderia ter sido o gol do Vinícius Júnior, eles estão se conhecendo ainda. No momento em que a máquina pegar, no momento em que o entrosamento estiver perfeito, eu acho que boas perspectivas o brasileiro vai ter com a seleção brasileira. E aí o Dorival mantém essa base de jogadores que ele conhece ou arrisca um pouco mais? Vai depender, né? Se aparecer algum jogador que estiver se destacando, obviamente ele tem que dar chance, mas a princípio ele vai manter a base dele. Você acha que essa seleção é para 2026? Acho que ainda não. Vamos esperar um pouquinho, né? Tem muita coisa para acontecer. Eu digo já há um tempo que essa seleção é para 2030, que ainda tem Roque Júnior aí, né? Que também não foi chamado. Eu vejo essa seleção para 2030 nos cascos. É aquele negócio, né? A gente se lembrar que na Copa América de 89, a gente estava 40 anos sem ganhar uma Copa América. A gente tinha ali o Branco, o Tafarel, o Jorginho, o Mazinho, Romário e Bebeto fizeram o ataque. Eles só vieram a ser campeão, não foi na Copa seguinte, em 90, foi em 94. Isso. Então, assim, a gente está preparando uma seleção, talvez não seja para daqui a 2 anos, mas para daqui a 6 anos ela pode estar tinindo, ainda mais porque se tratam de jovens. E jovens, eu escrevi também sobre o Alex. Muitos chamavam de vagalume, de Alex Sotan, porque os jovens, eles oscilam, Sim. fazem um grande jogo e no outro está displicente. Então, assim, o próprio Endrick, né, nessas duas jogadas mostrou que numa estava ligadão e na outra estava displicente. Então, isso acontece muito. Então, jovens envelheçam, Nelson Rodrigues já falavam isso. E envelheçam com o Dorival, que o Dorival já mostrou em vários clubes que tem tudo para fazer grandes trabalhos. E não custa lembrar que nessa última convocação, nessa atual, né, 5 jogadores lesionados que estariam no grupo do Dorival, entre eles Marquinhos, né, como zagueiro, goleiros também, enfim. Vamos aguardar para 2030. O fato é que temos um novo time e, assim, eu acho que o Dorival recuperou um pouco do olhar do torcedor para a seleção. Que a seleção brasileira anda meio esquecida assim, pelo torcedor. E o Dorival, com as conquistas recentes dele no futebol carioca, no futebol paulista, chamou para si essa atenção da seleção. Eu até mandei mensagem para ele, falei, a seleção agora tem cara de seleção brasileira. Vai encontrar o Ancelotti agora, né? Tá treinando lá no campo do Real Madrid, vai dizer, tu não veio? Ó, a gente tem um técnico bom por aqui. Campeonato Carioca, sábado, transmissão da Nacional, Flamengo e Nova Iguaçu. Flamengo favorito. Muito favorito, apesar... O Vasco era favorito contra o Nova Iguaçu, hein? Sim, mas o time do Flamengo é melhor que o Vasco. Teoricamente, na o prática único gol também. que o Flamengo sofreu foi do Nova Iguaçu. Com o time reserva. Com o time reserva. Sim, mas sofreu. Claro, o Flamengo, inclusive, tem que tomar todos os cuidados, entrar com aquele respeito ao adversário, mas, indiscutivelmente, o Flamengo é o favorito. Vai ter um jogo da Libertadores, a estreia, né? Contra o Milionários da Colômbia, altitude ali, 2.600 metros. Na terça-feira, e o Tite, pelo menos no discurso, eu acho que não só no discurso, eu acho que na prática o foco é o Carioca. Seria o primeiro título, né? Ou será o primeiro título do Tite. Guanabara. Taça Guanabara. Quando o Flamengo perdeu, somaram lá os 7 vices do Flamengo. Taça Guanabara. É porque a Taça Guanabara, com esse novo modelo, regulamento, perdeu um pouco mas ano passado, força, né? Sim, mas ano passado era assim. Porque aí a Taça Guanabara ganhava a Taça Guanabara, já ganhava a vaga direto para a final do estadual, esperava o segundo turno, que era a Taça Rio, que hoje que a Taça Rio já é uma outra coisa também, que essa disputa do quinto com o oitavo. Acho que a Taça Rio que perdeu mais. Sim. O que resta de prêmio de consolação da Taça Rio, a gente sempre fala aqui, é a vaga para a Copa do Brasil. Mas o Flamengo é favorito, mesmo tendo aí esse jogo da Libertadores no meio do caminho. Pode montar 2, 3 times para encarar o Nova Iguaçu e bem. O Flamengo deve se poupar no primeiro jogo por conta da Libertadores ou decidir no primeiro jogo, tentar, né, decidir no primeiro jogo por conta do desgaste da Libertadores? Eu acho que o Nova Iguaçu vem como franco atirador, mas tendo total noção de que está enfrentando uma das 3 potências do país no momento, né? Então, assim, eu acredito que o Nova Iguaçu não vai vir com Qual tudo, é a terceira? não. Seria o Palmeiras, né? Segunda. O Fluminense, atual campeão da América. Eu coloco esses 3 como... o Atlético Mineiro?
ainda tem que provar. O Para mim Inter? está em quarto. Quinto. E por aí vai. Só para saber. E aí vai. São 3 potências. É o atual campeão da América, é o Flamengo com poderio financeiro e o Palmeiras que vem ganhando tudo há muito tempo. Então esses 3 aí estão nas cabeças. Então o Nova Iguaçu, ele é um franco atirador, mas eu não acredito que ele vá com tudo para cima, cara. Porque se você olhar bem, o banco do Flamengo é melhor que o Nova Iguaçu. Você tem ali Davi Luiz, você tem um Alan do Atlético Mineiro, você tem Bruno Henrique, você tem o Gabigol, que agora tem um julgamento, essa questão. Mas enfim, o banco do Flamengo é melhor do que os jogadores do Nova Iguaçu. Então se eles forem muito para cima, é arriscar de tomar uma goleada e o segundo jogo ser um simples amistoso. Acho que vai ser um jogo mais estudado, o Flamengo também cansado por causa da viagem, por causa da altitude. Acredito que o Flamengo possa até dosar esse time, não entrar com o time titular absoluto, até porque alguns jogadores vão precisar se recuperar melhor, e mesmo assim fazer um bom resultado. Eu acho que para o Nova Iguaçu esse vice-campeonato é muito importante, entendeu? E com certeza, se não enfrentassem o Flamengo e enfrentassem um Botafogo ou um Vasco, eles teriam até chance de ser campeão. Muito bem, falamos de Flamengo, e o Flamengo não é um ídolo, né, que dizem que é uma entidade, que é o Zico. E a última obra dele é essa aqui, ó. O Efeito Zico, a obra do Marcos Eduardo. Não é a última, porque o Zico é eterno. É a é atual, a mais nova obra, a mais recente obra do Zico. A mais Zico. recente. Como obter índice de rejeição 0 na sua profissão? De onde surgiu essa ideia? Essa ideia surgiu de umas conversas que eu vinha tendo com o Zico lá no Centro de Futebol Zico, lá no CFZ, o clube dele, e que o Zico veio me falar: Marquinhos, eu venho fazendo palestras de liderança há uns 5, 6 anos, e se eu fico ali 1h30 contando casos que eu passei, como lidar com graus hierárquicos diferentes, só que quando eu abro para perguntas, vem o pessoal e me pergunta do gol do Rondinelli, do pênalti contra a França, do não sei o quê, e foge do tema da liderança. Então, assim, a ideia do Zico é expandir tanto conhecimento, tanto aprendizado que ele teve ao longo de 5 décadas no futebol, seja como jogador, treinador, dirigente, presidente de sindicato, presidente de clube, ministro dos esportes, e expandir isso para não ficar apenas na gaveta, para que mais e mais pessoas do mundo corporativo, CEOs, todo mundo que gere uma equipe, todo mundo que tem uma empresa, que tem funcionários, saiba ser um líder de respeito. Saiba exercer sua autoridade através do exemplo e não através da força, que é muito simples. Vai lá e faz. Não é por aí. Então, o principal é criar um grande ambiente, um ambiente saudável, onde todos possam render melhor e, como disse, né, trabalhar divertindo-se. Então, tudo que o Zico passou, situações complexas que o Zico passou, como ele resolveu, está tudo aí no livro. E quem adequar isso... Dentro e fora de campo. Dentro e fora de campo, que ele, por exemplo, ele se considera mais importante fora de campo do que dentro. Dentro ele é um gênio da humanidade. As pinturas que ele fazia são dignas de Miró, de Picasso, de Salvador Dalí. Mas ele não só... Ele fora de campo foi muito importante também, porque às vezes, por exemplo, o Josimar estava pedindo para ir embora da Copa porque o Tele ficava dando bronca nele porque ele errava cruzamento. E o Josimar entendia que o Tele não gostava dele. E aí o Zico falou: cara, o seu reserva, o Edson, o Tele se dirige a ele? Não. E você, ele fica dando bronca, né? Então ele quer o teu melhor, ele sabe o teu potencial, ele está te exigindo para você chegar não à perfeição, mas à excelência. E quando o Zico virou essa chave na cabeça do Josimar, o Josimar entendeu as broncas do Tele, acabou fazendo 2 golaços e foi o melhor lateral da Copa. Então quem estava certo, o Tele ou o Josimar? O Tele. Então assim, o Zico sabe levar uma equipe, sabe ver os problemas, muitos jogadores têm problemas particulares e tudo isso. Então assim, é muito complicado você gerir todo mundo ali, os reservas estarem satisfeitos, estarem se preparando, porque em algum momento alguém se lesiona e tem que entrar bem. Tudo isso tem aí. E quem adaptar a sua profissão, seja em que área for, vai ter grandes noções de liderança, não para ficar talvez com índice de rejeição 0, mas para ser um líder melhor e principalmente, como você não tem nenhuma vírgula para falar mal do Zico, seja como um profissional, como um pai, como um irmão, como um marido, como cidadão, quem chegar até o final da leitura, ao final da leitura pode ter certeza, vai se tornar um cidadão melhor. Então, você falando tudo isso, Rodrigo, eu estava pensando em outro atleta, né, que passou por várias funções também, o Bernardinho. Sim, né? outro. O Bernardinho fala que tudo que ele aprendeu se deu
pelo fato dele ser reserva durante muito tempo. Do Principalmente William. do William na reserva do seleção. Então que ele ficava no banco prestando atenção nas coisas, né? Em tudo. Em tudo. Em tudo. Porque ele tinha essa possibilidade de estar ali perto de todo mundo, né? Então muita coisa que ele aprendeu como técnico foi por estar no banco. E outra coisa que ele diz sempre é assim, craque não é o cara que decide o jogo sozinho, é o cara que faz todo mundo jogar bem em torno dele. Exatamente. Era uma habilidade que o Zico tinha. Exatamente. Né? E é uma questão que o Zico fala no livro, por exemplo, a primeira vez que foram aumentar o salário dele, ele chegou e falou assim, não aceito porque os meus amigos aqui estão há 3 meses sem receber. Tem gente que não está levando carne lá para o filho. Então, por favor, o meu, vocês querem me aumentar? Parcela em 12 vezes, mas quita o da rapaziada aqui. Porque eu não sou tenista, eu não jogo sozinho. Não adianta aumentar o meu salário e tá todo mundo insatisfeito. Ninguém vai me passar a bola. Ninguém Resolve sozinho. Então, assim, deixa o ambiente bacana, que todo mundo feliz, eu consigo brilhar melhor. Então, assim, são essas questões que o Bernardinho percebia e que o Zico também, muito bem lembrado a comparação. E que o outro é Ayrton Senna, né? Também. Não está mais entre a gente, mas é um cara de rejeição zero. Também. Liderar pelo exemplo. Não, eu me lembrei que recentemente eu tive com o Nunes fazer uma matéria, e era até sobre pênalti. Ele falou, poxa, eu quase não batia, porque o Zico sempre estava lá e ninguém ousava pegar a bola. Às vezes o Tito, alguém. Mas isso mostra o exemplo, né, de responsabilidade. Ou seja, todo mundo já entregava a bola para ele, porque ele era o melhor cobrador, né? Exatamente. Por isso que ele bateu aquele pênalti contra a França, porque ele até fala, não me arrependo nem um pouco. Quem é que ia tirar a bola da minha mão? Quem é que batia melhor do que eu? Quem é que treinava mais pênalti do que eu? E aí, se eu entrego a bola na mão do outro, vão dizer que eu sou amarelão. E se o outro perde, de repente a carreira dele fica à deriva. Entendeu? Então, o líder não tem que se eximir das responsabilidades. Ao contrário do Roberto Baggio, que no filme Divino Baggio fala que tem pesadelos até hoje com o pênalti que perdeu na Copa de 94, o Zico não tem pesadelo nenhum com esse pênalti, porque ele sabe que com ele em campo, a responsabilidade era dele. Tanto é que o jogo acabou 1-1 e na hora das cobranças de pênalti, o Tele perguntou, e aí, quem vai cobrar? E aí todo mundo coçava a cabeça, olhava para o lado, ninguém queria se apresentar. O Zico virou para a galera e falou assim, eu vou ter que perguntar ao árbitro se eu posso bater os 5? Ele já tinha perdido 1. Eu preciso de outros 4 aqui comigo, cara. Ou seja, ele ia bater o dele de novo. Bateu e fez. Então, assim, o líder tem que ser líder o tempo inteiro. E o Zico mostra isso muito bem no livro. Depoimentos para o livro Ronaldo Fenômeno, Júnior, Platini, Alex, Cáusio, Antonioni, Kroll e o Roberto Baggio. Exatamente. É uma galera assim, que gosta, né? Você vê que o Zico é o ídolo dos ídolos, né? Então, você ser ídolo é muito além daquilo. O Gabigol fez 3 gols de título em finais de Libertadores. Mas você ser ídolo, você tem que ser exemplar. Né? A gente estava falando até ser recentemente. camisa 10 ainda. Exatamente. Também. Eu lembro de cenas do Maradona, que ele com a camisa 10 juntava, ó, vem o Napoli. O Napoli ninguém sabia escalar. Vem vocês aqui comigo que eu sou o 10. E com a camisa não só do Flamengo como da seleção brasileira, os torcedores todos estavam tranquilos que era o Zico chamando ali. Podia ser o Zé das Couves junto, mas era o Zico ali com aquela 10. Então o líder é esse cara que é acima do bem e do mal, a ponto dele ser o ídolo do Ronaldo, ser o ídolo do Alex, ser o ídolo do Renato Gaúcho, ser o ídolo do Baggio e ser o ídolo dos ídolos. Muito bem. Algo mais a dizer? Que o Brasil está precisando de um ídolo. Eu apostaria que quem está fazendo um pouco esse papel de líder na seleção é o Danilo, lateral. E tomara que surjam outros líderes também. O Brasil não tem um 10, né? Não, o Lucas Paquetá está fazendo mais ou menos essa função, mas assim, aquele 10 clássico, na verdade, a gente está perdendo isso, porque o futebol de um tempo para cá, ele está formando muito mais atletas, corredores de 100 metros rasos, que sabem muito bem destruir, mas construir é complicado. Antigamente a gente tinha artistas, hoje a gente tem atletas, e por isso o nosso futebol está tantas décadas sem ganhar uma Copa do Mundo. Pois é. Rodrigo, Ricardo, obrigado pela participação. Um abraço. Marcos, mais uma vez, obrigado. Parabéns aí pelo trabalho. Obrigado a você que nos acompanha. Aciona o sininho para notificação. Deixa o seu like, compartilha, comenta. É sempre muito bom falar com vocês. Forte abraço.